as forças, ó Deus, em nome de Jesus. Agradeço, Senhor. Amém. Vai ser benção. A paz. Boa noite, igreja. É com muito temor e tremor que venho trazer uma palavra para a vida de vocês hoje. E depois de tanta coisa que já aconteceu no culto, o peso pesou ainda mais. O louvor, a oração, toda oração ela é válida. Mas eu confesso que quando as crianças oraram, caiu um cisco no meu olho. Eu tenho certeza que subiu até o trono de Deus e serão orações respondidas. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E como em dias difíceis, precisamos ainda mais da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Amém? E dando continuidade, ao tema das pregações durante esse mês de agosto, estamos em agosto. O tema é fé. Muito se fala sobre fé. Parece que é um assunto inesgotável. Parece que é um assunto que não tem fim. Mas é sempre bom relembrar, apesar de parecer até um clichê, é sempre bom relembrar, trazer à nossa memória o significado de fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. É difícil. É difícil, às vezes, acreditar quando tudo ao nosso redor parece contrário àquilo que planejamos. Mas fique sabendo de uma coisa, queridos, que você não precisa ver. Você não precisa sentir. A fé é certeza de que no fim tudo vai ficar bem. Tudo vai se encaixar. A nossa vida aqui nessa terra, por causa da nossa natureza caída, por causa do mundo que jaz no maligno, muitas vezes nós enfrentamos problemas, situações e casos que muitas vezes parecem insolúveis. Mas você precisa ter a esperança de que no fim tudo vai dar certo. Nós temos um Deus que não desampara os seus filhos. Nós temos um Deus que provê, não no seu tempo, não no nosso tempo, mas no tempo dele, e ele nunca se atrasa. Ele é um Deus perfeito. A gente não tem noção de perfeição. Nós não temos noção, porque tudo o que fazemos é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Por isso que às vezes a concepção de perfeição parece que não fica clara em nossa mente. Mas Deus não é assim. Deus, ele é perfeito. No versículo 6 do mesmo Hebreus 11 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
galardoador. Galardoador significa presenteador, recompensador. E o escritor de Hebreus, ele faz uma lista no capítulo 11 de pessoas que creram e receberam a recompensa. Por exemplo, Noé. Noé vivia uma época em que o pecado dominava, nunca tinha caído chuva na terra, somente o orvalho. Deus um dia vira para ele e fala, ó, eu vou acabar com o mundo, eu vou botar tudo por água abaixo, literalmente. Você vai construir uma arca, eu vou te passar as medidas, você vai entrar nela, sua família, os animais, etc. E eu vou acabar com o mundo. Imagina, nunca tinha chovido na terra. E de repente Deus fala, eu vou fazer cair chuva tão forte que vai inundar toda a face da terra e todo ser vivente vai morrer. Noé creu, construiu a arca e a recompensa veio. Ele salvou a sua vida e salvou a vida da sua família. Quero te dizer uma coisa. Mesmo que pareça impossível aos teus olhos, busca o Senhor e Ele salvará a tua família. Eu creio na salvação da minha família. Creio piamente. Creia também. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amém? Outro exemplo, Sara, esposa de Abraão, já avançada em idade. Deus tinha prometido para ela um filho, não tinha? Parecia que estava demorando. Tanto é que Abraão dá um jeito, ela mesma dá um jeito de Abraão se deitar com sua serva, para, de alguma forma, apressar Deus. Mas não era assim que Deus queria. Deus, em sua velhice, lhe deu filho. Já avançada em idade, tanto ela quanto seu esposo, e ela gerou um filho, porque ela se arrependeu do que fez e creu nas promessas de Deus. E o exemplo que eu mais gosto dessa galeria de heróis da fé de Hebreus 11, Enoque. Enoque creu tanto em Deus, andou com tanta equidade aqui na terra, que Deus falou assim, não, você não vai passar para a morte, você não vai passar pela morte, eu vou pegar você para mim, sobe para cá. A recompensa de Enoque foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Enfim, Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer em recompensar seus filhos que buscam a sua presença. Então, não desanime a sua vida de oração. O autor de Hebreus fala, parece algo até que meio óbvio, né? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Porque é difícil a gente acreditar em algo que a gente não vê. É assim que funciona a fé. Quando o seu extrato está no vermelho, e você não tem mais de onde tirar dinheiro, e você crê que Deus vai suprir, mesmo você
não vendo. A sua família, aquele teu parente que tem o coração duro, que parece que a graça de Deus jamais vai dobrá-lo. Creia. Creia que Deus ele é totalmente poderoso para fazer dobrar reis. Não vai poder dobrar aquele seu parente de coração duro? O Deus que esmiuça carros de guerra, abre portões, criou tudo, totalmente poderoso, Ele pode sim agir na vida da tua família. Mas nós precisamos saber também de onde vem a fé. A fé, ela não é você que produz. Efésios 2, de 8 a 9, diz assim. Pessoal, eu vou lendo, porque são bastante e não vai dar tempo de vocês abrirem, tá? Mas vocês podem acreditar, está escrito lá. Efésios 2, de 8 a 9, está escrito assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A fé é um dom. A fé é um dom que vem diretamente de Deus para as nossas vidas. Por quê? Para ninguém se gloriar. Eu consegui isso com a força do meu braço. Eu acreditei de forma tão forte que Deus fez. Não, é o próprio Deus que derrama fé na tua vida. A fé, apesar de ser um dom, ela precisa ser aperfeiçoada. Você pode ter certeza que as pessoas que nascem com dom, por exemplo, de cantar, uma hora ela vai ter que fazer aula, ela vai ter que aperfeiçoar esse dom. Ela vai ter que aprender técnicas e tudo mais. A pessoa que toca bateria, beleza, ela acompanha o ritmo. Mas e na hora que chegar as viradas? Ela tem que praticar. Qualquer dom que você recebe de Deus, você tem que praticar. E a fé, ela é estimulada pela oração. Marcos 11, 24, diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. O dom você já tem. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, te deu a fé para a salvação, porque nós somos salvos pela fé, que é mediante a graça. O dom você já tem, mas é você que tem que botar ele em prática. E como eu falei já no começo, Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Mas como vivemos em uma sociedade imediatista, queremos tudo para ontem, às vezes a ansiedade vem. Porque parece que Deus, você não está vendo que o meu boleto está vencendo? Deus, você não está vendo que o diagnóstico do médico? Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Deus, um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe da tua luta. Deus sabe dos seus problemas. Deus sabe das suas derrotas. Mas de alguma forma,
Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Ele quer que você, mesmo Ele sabendo aquilo que você precisa, Ele quer que você fale para Ele. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Ele sabe o que você precisa, mas de alguma forma Ele quer manter um relacionamento com você, para que você possa chegar nele e falar: Pai, eu preciso disso. Mas sempre rendendo ações de graça. A nossa oração, apesar que Deus estimula a gente a pedir, mas ela não deve ser apenas para pedir. A oração é a ferramenta que Deus escolheu para que você mantenha um relacionamento de intimidade com Ele. Assim como eu tenho vários amigos que são íntimos, pessoas que estão perto, pessoas de dentro da minha casa, assim como você também tem aquele amigo mais chegado que o irmão, e ou você está na casa dele, ou ele está na tua casa, faça o mesmo com Deus. Convide Deus para a tua casa. Bata um papo com Ele. Converse com Ele. Eu creio num Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. E Ele só está a apenas uma oração de distância. Eu sei que muitas vezes, por causa do nosso pecado, não Deus longe, porque Deus nunca está longe, mas parece que nós estamos longe. Parece que quando oramos, a nossa oração bate no teto e volta. Quem já se sentiu assim? Eu já me senti assim várias vezes. Parecia que a minha oração não passava do teto. E é até meio frustrante quando você começa a orar e você tem esse sentimento. Mas fique sabendo que Ele prometeu que aquele que o buscar, Ele se deixará achar. Ele se deixa achar. É isso que eu acho fenomenal em Deus. Ele se deixa achar. Mas tem uma coisa que muitas vezes atrapalha a nossa vida, uma coisa chamada pecado. Isaías 59 fala que a mão de Deus não está encolhida para não abençoar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Parece que quando pecamos, parece que o muro se levanta. Às vezes aquele pecado até inconsciente. E é por isso que temos essa sensação de que a nossa oração está batendo no teto e voltando. Mas fique sabendo, meus queridos, que mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, Ele é fiel e justo para perdoar cada um de vocês e te purificar e te deixar branco como a neve. Branco como a neve. Ele é capaz de te purificar. Ele é capaz de te justificar. Mesmo se o seu pecado for algo... Mas Gustavo, você não sabe o que eu fiz. Meu querido, se você não blasfemou contra o Espírito Santo, todo qualquer pecado tem sim perdão. Mas entenda uma coisa também. De Deus não se zomba. O que você planta, você colhe. Não espere plantar laranja e esperar colher acerola. E o pior de tudo, o fruto é maior do que a semente. Então cuidado o que você planta. Cuidado. Ele é fiel? Ele perdoa? Sim. Mas muitas vezes nós não escapamos da consequência.
Nossa, não ouvi nenhum amém agora. Outra coisa, já sabemos de onde a fé vem, parece que os discípulos sabiam de onde vem a fé. Em Lucas 17, a partir do versículo 3 está escrito: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Imagina, uma pessoa que pisa na bola com você, todos os dias, não só todos os dias, mas várias vezes durante o mesmo dia. É fácil perdoar? Não. Não é. Se às vezes a pessoa pisa na bola com a gente, sei lá, uma única vez a gente já vira a cara, imagina uma pessoa, 7 é apenas um número ilustrativo. Mas Jesus quer dizer que tudo quanto é vez que essa pessoa pisar na bola com você, você tem que perdoar. E ele usa o número 7 só para ilustrar. É difícil, não é fácil. Por isso que os discípulos falaram, aumenta-nos a fé, porque a gente não tem fé suficiente para isso não. E às vezes a gente se encontra na mesma situação, Senhor, aumenta-nos a fé, porque não é fácil perdoar. Mas se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente tão pequena, que é um grão tão pequeno, você consegue. Roga a Deus, peça e Ele vai te conceder. Peça a fé. E quando você a alcançar, exercite-a. E só para finalizar, esse eu quero que vocês abram. 2 Coríntios. Capítulo 4. Deixa aberto aí. 2 Coríntios, capítulo 4. Beleza. Eu recebi o dom de Deus, eu recebi a fé, eu exercitei a fé, então eu estou livre de problemas. Não, senhor. Eu quero que você entenda esse contexto de 2 Coríntios. O apóstolo Paulo, a gente tem uma vida estressante, concordo. No trânsito, ainda mais esse trânsito de Barretos, que não é fácil. Nós temos uma vida estressante. O nosso serviço, as nossas responsabilidades. Agora imagina você ser perseguido, você ser apedrejado. Você já levou uma pedrada? Eu já, quando eu era adolescente. E doeu. Eu lembro que doeu e muito. O apóstolo Paulo, ele não nos levou só uma pedrada. Ele foi apedrejado, tanto é que ele foi dado como morto. Imagine você sofrer tão grande perseguição que você acorda e você não sabe se vão te matar nesse dia. Na época do Império Romano, na época de Nero, os cristãos sofreram tão grande perseguição. Tem um livro que eu gostaria de recomendar para vocês, um livro que chama O Livro dos Mártires, de John Foxe.
que retrata como que os cristãos do primeiro século foram perseguidos e mortos. Cada morte horrenda, cada morte feia. Nós não sabemos o que é perseguição. Depois que eu li esse livro, eu fiquei com vergonha, porque eu não sei o que é perseguição. Mas voltando ao apóstolo Paulo. O estresse de ter a vida ameaçada o tempo todo estava perante Paulo todos os dias. E ele escreveu algo revigorante. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Irmão, você sabe o que significa atribulado? Atribulado significa que sofre com problemas ou adversidades. Paulo tinha problemas. Você tem problemas e você terá problemas. Mas, porém, não angustiados. Perplexos. Perplexo significa você ficar sem reação. Você olha a situação e você não acredita que aquilo está acontecendo. Você fica sem reação. Você fica perplexo, porém não desamparados. Porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos. Irmão, abatido significa deprimido, significa desanimado, enfraquecido. É o contrário de animado. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo corria o risco de morrer o tempo todo para que na vida deles operasse a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela é leve, ela é momentânea, ela não vai durar para sempre. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Nada se compara ao peso de glória que está para vir sobre a sua vida. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Fé. Lembram o significado de fé? Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem.
Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, vai passar. E as que se não veem são eternas. Que palavra! Que palavra! Olha, eu lendo essas coisas, eu creio cada vez mais da inspiração divina da Bíblia. Paulo não escreveu isso dele. Eu não creio que Paulo escreveu isso dele. E se o próprio Espírito Santo te encorajando, você vai passar por tribulação, sim. Mesmo depois que você alcançou a fé. Talvez você seja perseguido. Mas você não vai ficar desamparado. Você não vai ser destruído. Porque a pessoa que muitas vezes, às vezes, pode até tentar te matar por causa da fé, ela não pode destruir o teu espírito e não pode arrancar aquilo que está dentro de você. Jesus falou, não temais. Não temem aqueles que podem matar o teu corpo. Se um dia eu tiver que morrer por causa de Jesus, amém. Ele jamais vai poder tirar aquilo que está dentro de mim, a convicção da salvação. E a fé opera assim, não só para que nós possamos pedir coisas, mas para que Deus também nos salve. A fé, ela é para a salvação. Porque nós somos salvos pela fé. Isso é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Eu acabei de ler isso em Efésios. A salvação, isso ninguém pode arrancar de você. Jesus falou que nenhuma ovelha que o Pai leva a ele, ninguém pode arrebatar essa ovelha da mão dele. Qual grande pastor nós temos? Autor e consumador da nossa fé. E para reforçar isso, 1 Pedro 1:9. Vou esperar vocês abrirem. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 9. Oh, aleluia. Alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? A salvação das vossas almas. Ore. Quando você estiver em problema, ore. Quando você não estiver em problema, ore também. Peça. Não tenha medo de pedir as coisas para Deus. Meu pai já é falecido. E eu lembro quando eu era pequeno, eu queria uma bola, enfim, um carrinho de controle remoto. Eu chegava no meu pai, pai, eu vi lá na lojinha de brinquedos, um carrinho lá, o senhor me dá? Aí eu tinha que ter que dar uma barganhada com ele. Se ele podia, ele me dava. Mas se ele não podia, eu falava não. E nós como crianças às vezes não entendemos o não, né? Mas se o nosso Pai terreno tem um prazer enorme em nos presentear, imagina o nosso Pai celeste, o Deus de toda a terra, o Deus todo-poderoso, aquele que proveu o Cordeiro, aquele que não poupou nem o seu próprio Filho para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele. E nós temos acesso a Ele e muitas vezes nós simplesmente negligenciamos isso. Às vezes as coisas vão mal em nossa vida justamente por negligenciar a oração, negligenciar a leitura da palavra. Não sejamos
negligentes. Não façamos a obra do Senhor relaxadamente. Ore sim, peça, mas fique sabendo que o fim da vossa fé não é você ter coisas. O fim da vossa fé é a salvação da tua alma. E isso vale mais do que qualquer tesouro, mais do que prata ou ouro. Isso não tem dinheiro que pague. Creia. Creia na tua salvação. Eu fico muito feliz. Muito feliz. Porque é sempre um privilégio ministrar a palavra. É sempre um privilégio ser um instrumento para que Deus, de alguma forma, abençoe a sua vida. E eu quero fazer um apelo. Se você acha que você tem negligenciado, se você acha que você tem, de alguma forma, não orado, não lendo a palavra, você acha que você não consegue, parece que tem algo que te impede de ter mais comunhão com Deus, eu quero te chamar aqui na frente, nós vamos orar por você. Porque eu sei, eu já paguei o preço de negligenciar a oração. E eu sei o quanto é difícil, às vezes, voltar a ter comunhão com Deus. Porque parece que a gente acomoda. Ah não, amanhã eu oro, semana que vem eu oro. E parece que a gente dá uma acomodada. E eu sei o quanto é difícil retornar à prática da oração. Então, se você acha que você tem alguma dificuldade, se você está tendo uma dificuldade na sua vida de oração, e isso tem prejudicado a tua fé, vem aqui na frente. Vamos orar por você. Eu sei que muitas vezes os problemas te abatem, às vezes as circunstâncias da vida te deixam para baixo. Talvez você esteja atribulado, talvez você esteja perplexo, talvez você esteja abatido. Mas fique sabendo, Deus não vai te desamparar. Deus não desampara nenhum de seus filhos. Glória a Deus. Pastores, pode ajudar na oração? Cada vida aqui é preciosa. Cada vida aqui é preciosa. Vocês que estão aqui na frente, saibam de uma coisa. Essa leve e momentânea tribulação que você está passando não se compara com o eterno peso de glória que Deus tem para a vida de vocês. É momentâneo, vai passar. Não é eterno. O Ministério de Louvor pode vir aqui, fazer um favor? Senhor Deus e Pai, colocamos cada vida aqui, Pai, presente diante do Senhor. Pai, eu não sei a luta que eles estão passando, mas o Senhor sabe. Mas eu sei que o Senhor é fiel e justo, Pai, para auxiliar cada um deles, Pai, a dar força a cada um deles. Então eu te peço, Senhor, venha com o Teu Santo Espírito, Pai, para que eles possam suportar essa luta, Pai. Para que eles possam, de alguma forma, Pai, perseverar. Porque a Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Então eu te peço, Senhor, visita cada um nesse momento, Pai. Visita cada um, Pai, dê forças, capacita, venha com o teu óleo. Se é enfermidade, Pai, que o Senhor possa vir com a tua cura. Pai, se é problema na família, Pai, que o Senhor possa restaurar. Se é dureza de coração, que o Senhor possa tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Em nome de Jesus, Pai, porque a tua palavra diz que, Pai, que um coração quebrantado o Senhor não despreza. E já te louvamos, te agradecemos, Pai, porque sabemos que a vitória é certa. Sabemos que o Senhor está e agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Pai. Então nós já te agradecemos pela vida de cada um e pela vitória na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. E... pela fé,